Salve, salve, rapaziada, é Rocha. Estamos aqui nessa missão quarentena para primeira aula aí de geografia do Brasil. E o assunto de hoje será geografia da população brasileira, gente. É muito importante aí vocês, nesse momento de quarentena, literalmente encontrarem aí motivação a partir do seu objetivo principal, que é passar no vestibular. E nada melhor do que um assunto que sempre está presente aí nas principais provas do vestibular do país e principalmente está presente no Enem. Eu sempre digo que geralmente o vencedor da guerra não é aquele que tem as melhores armas, e sim aquele que consegue se adaptar e resistir. Então resistência será a palavra desse período aí, tá, gente? Pega aí seu caderninho, faça suas anotações, que esse assunto aí ele é fundamental para a sua aprovação. Quando falamos em população, na verdade a gente está falando de uma ciência essa chamada de demografia. Na verdade é a ciência que estuda a população. Qual é a importância da demografia? Isso é muito importante e já foi cobrado em algumas questões. Primeiro você entender que todo planejamento, toda gestão, seja ela pública ou privada, ela precisa, obviamente, reconhecer as características do público-alvo que ela vai trabalhar. Então, de repente, uma prefeitura ou um governo estadual, ele precisa conhecer a sua população, a população dos bairros, e para atender a necessidade de cada um. Então, de repente, se numa cidade você tem um número grande de idosos, isso vai interferir diretamente na política do secretário de saúde, que vai permitir que ali existam mais geriatras para cuidar daquela população. De repente, no outro lugar, você tem um grande número de crianças, você vai ter que ter mais escolas, vai ter que ter, enfim, mais profissionais de saúde voltados para essa área. Então, tanto do ponto de vista da saúde, quanto da segurança, da administração em geral, a demografia ela é super importante. Eu digo até que ela é fundamental. Agora é óbvio que os estados e municípios eles não têm a capacidade de fazer um levantamento sobre a população que reside ali. Então alguém tem que fazer isso. E essa pesquisa e esse levantamento demográfico ele vem através do IBGE, que a cada 10 anos realiza a pesquisa chamada Censo Demográfico. O último censo demográfico foi em 2010, o outro seria agora, 2020, mas também foi suspenso por conta da pandemia, possivelmente vai acontecer no próximo ano. O censo demográfico é a pesquisa em que, teoricamente, todas as casas do Brasil elas são visitadas e é aplicado um questionário. Hoje esse questionário já é feito de maneira eletrônica, mas o recenseador ele chega lá presencialmente na casa das pessoas. Alguns, a partir do que seria previsto aí para esse 2020, algumas pessoas vão responder cerca de 25 questões, outros, em torno de 10% de toda a população pesquisada, vai responder em torno de 70 e poucas questões, que é para ter uma visão maior e mais ampla das características principais da população brasileira. Então são feitos levantamentos econômicos, são feitos levantamentos sociais, enfim, uma gama de conhecimentos que são realizados aí através dessa pesquisa do censo. Por isso que ela é realizada a cada 10 anos, porque o custo dessa pesquisa é bem elevado e ao longo dessa década é feito alguns mecanismos de ajuste dessas informações para que ela não fique tão defasada. Então, se você entra, por exemplo, no site do IBGE e procura população brasileira, mesmo a última pesquisa tendo sido lá em 2010, você tem algo assim aproximado do que seria a população através aí de mecanismos como cartório, enfim, pesquisas nas escolas, nas empresas, também existem censos internos assim para tentar chegar num ajuste correto e se aproximar ao máximo da realidade. Aí no 10º ano vem a pesquisa, vem o censo e aí completa essas informações. E aí temos aí o traçado de um perfil da população através dessa pesquisa, por isso que ela é fundamental. Mas entenda comigo que para fazer esses levantamentos, a demografia ela precisou estabelecer alguns conceitos importantes. E essa primeira aula aqui vai ser bem conceitual. A gente vai falar sobre alguns conceitos importantes para essa ciência tão fundamental para a nossa vida. O primeiro conceito é o conceito de população absoluta. Como o próprio nome já diz, absoluto, total.
é simplesmente o total de habitantes de um determinado local. Então, no mundo, a gente já passou aí, por exemplo, de 7 bilhões de habitantes. Quando nós falamos a nível de Brasil, o Brasil é um dos países mais populosos do planeta. Veja que eu estou usando a palavra populoso para se referir à população absoluta. O Brasil, com mais aí aproximadamente 210, 212 milhões de habitantes, é o sexto país mais populoso do planeta. Se ligue que dependendo da fonte que você vai pesquisar, se ela não é atualizada assim frequentemente, você vai buscar aí um livro de 4, de 5, 6 anos atrás, um site de 6, 7 anos atrás, o Brasil há pouco tempo era o quinto colocado entre os países mais populosos, mas recentemente acredita-se que ele perdeu aí essa posição para o Paquistão, porque já tem alguns milhões aí de pessoas a mais, 6, 7 milhões a mais. Mas enfim, o Brasil entra na lista dos países mais populosos, que é liderado por China, Índia, ambos com mais de 1 bilhão de habitantes, e em terceiro lugar vem os Estados Unidos, ok? Então esse conceito é muito importante. Esse gráfico aqui eu acho que vai ficar pequeno para vocês, mas eu quero mostrar o seguinte: cada cor dessa aqui representa uma região do Brasil. E aí quando analisamos essa população residente em cada região, percebemos que a região sudeste do Brasil e seus 4 estados, obviamente São Paulo e Rio de Janeiro liderando essa lista, é a região mais populosa do Brasil, com mais de 81 milhões de habitantes. Isso representa quase 42% da população total do Brasil. Depois do Sudeste, o Nordeste é a região mais populosa, com mais de 53 milhões de habitantes. Vem o Sul, o Norte e o Centro-Oeste. Norte e Centro-Oeste aí tá bem emparelhado. É possível que a partir desse próximo censo mude algo em relação a essa questão. Ok? Beleza? Quando falamos também em capitais, obviamente que a capital mais populosa do Brasil é a cidade de São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes. Toda cidade aí que ultrapassa os 10 milhões de habitantes, a ONU chama essa cidade de megacidade, tá? Em quantidade mesmo. O Rio de Janeiro, um pouco mais de 6 milhões. Mas se a gente for considerar o Grande Rio, ou seja, a região metropolitana que está ali dentro do Rio de Janeiro, obviamente que ela também ultrapassa os 10 milhões, também entraria nessa lista de megacidade. Falando da nossa cidade, Recife, veja que Recife está aí com mais ou menos 1,6 milhões de habitantes. Também entramos aí na lista entre as 10 capitais mais populosas do Brasil, ok? Um outro conceito super importante é esse aqui, ó. É o conceito de população relativa. Observação aí que ele também pode ser chamado por densidade demográfica. É a mesma coisa, o mesmo significado. Se é uma população relativa, ela é relativa a algum lugar. Então, na verdade, é você saber o total de habitantes que reside em um determinado local. Só que isso feito através de uma relação com o tamanho do local pesquisado. Então, é aí que temos a questão da população por quilômetro quadrado ou por metro quadrado, mas o mais convencional é por quilômetro quadrado. Como é feito o cálculo da densidade demográfica? Pega-se o total de habitantes de um determinado local e divide pelo tamanho da área daquele determinado local. E aí saberemos ou não se o local ele é povoado. Veja que eu falei populoso em população absoluta e agora eu estou falando povoado em população relativa. Agora pense na situação do Brasil. Já vimos que somos o 6º país mais populoso do planeta. Só que perceba que o Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. E aí quando fazemos esse cálculo, vemos que vai dar uma população por quilômetro quadrado muito baixa. Cerca de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, isso já foi alvo de várias questões. Nós dizemos que o Brasil é um país populoso, sim, bastante, o 6º maior do mundo, mas somos um país fracamente povoado. Isso por conta do nosso tamanho. Veja, por exemplo, uma imagem clássica assim, é comum nos centros urbanos. Obviamente que nas regiões litorâneas e nos principais centros urbanos, você está vendo essa cor escura aqui, representa uma densidade demográfica muito alta, grandes formigueiros humanos. E aí você percebe uma outra característica: a população brasileira ela é
distribuída de maneira irregular, em que eu tenho o litoral extremamente povoado, populoso também, obviamente. Isso porque o litoral é onde ficam as principais cidades, as principais atividades econômicas desenvolveram nessa região do litoral, por isso que elas são bastante povoadas. Mas quando eu venho para o interior do Brasil, essas cores claras aí, elas representam assim, 0,13 habitantes, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Ou seja, temos aqui grandes vazios demográficos. Ok? Beleza aí com esses dois conceitos importantes. Vamos para um outro conceito assim fundamental, tá? Para a demografia, que é a taxa de natalidade. Na verdade, o conceito é muito simples. Natal vem de nascimento. É o número de nascimentos. Mas vejam só, para um município, para um estado, para um país, divulgar o número de nascimentos todos ao longo de um ano. Cara, isso seria aí absurdamente muito alto, né? Por isso que é feito um grupo amostral a cada 1.000 habitantes. É você pegar a taxa de nascimento, multiplicar por 1.000 e dividir pela população total. Assim, ficou complicado, né? Mas a aplicação é muito simples. Quando você vê aqui, por exemplo, aqui no Brasil, você tinha década de 50 por aí, 38 por 1.000 era a taxa de natalidade. Quando eu percebo aqui, ó, já baixou pela metade, ó, 15,8 por 1.000 habitantes. Significa cada 1.000 pessoas, 15 pessoas nasceram. É importante perceber que esse conceito aqui ele está muito relacionado com um outro, que geralmente é até mais cobrado esse outro, que é a chamada taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade simplesmente é o número de filhos médio por mulher. Como é que você sabe o número médio de filhos por mulher? Você vai pegar o número total de pessoas que nasceram, a taxa de natalidade, e você vai dividir pela população absoluta, pelo número de mulheres em idade reprodutiva. Isso é importante, porque você não vai contabilizar criança ou idosa aqui. Então, digamos que dentro de uma rua tenham 10 mulheres em idade reprodutiva e naquele ano nasceram 10 crianças, a taxa de fecundidade vai ser de 1 filho por mulher. É mais ou menos essa a ideia. Isso aqui é muito importante para a gente resolver várias questões de vestibulares. Por exemplo, isso é uma tendência que vem acontecendo no Brasil. Você observa aqui a taxa de fecundidade na década de 50 era de 6,2 filhos por mulher. Ou seja, nossa bisavó, ela vivia num Brasil que era comum as mulheres terem uma média de 6 filhos por pessoa, por mulher. Óbvio, gente, naquela época as mulheres não tinham principalmente obrigação com o trabalho, o casamento era precoce, o acesso a métodos contraceptivos era muito complicado e não era nenhum peso para a mulher que era dona de casa ser mãe de 6 crianças ou mais, tá? Isso é uma média. Mas perceba que isso vem reduzindo, chegando em 2020, 2025, é uma média, com menos de 2 filhos por mulher. Ou seja, a fecundidade vem diminuindo na medida que o Brasil foi se urbanizando. Isso obrigou mulheres a irem para o mercado de trabalho e uma vez dentro do mercado de trabalho, essa mulher ela se vê obrigada a ter um número de filhos cada vez menor, sobretudo pelo aumento do custo de vida. Entenderam? Isso é muito importante para resolver aí várias e várias questões. A tendência é que, na medida que o número de filhos por mulher vai diminuindo, isso vai impactar numa coisa muito importante, que é a renovação da população. Ou seja, a população precisa aí, vamos calcular aí, de 2 a 3 filhos para se renovar. Se isso aí já está abaixo desse nível, significa dizer que com o tempo a população literalmente vai diminuir, porque o número de nascimentos será, não é ainda, tá? Será menor do que o número de óbitos. Então perceba, o Brasil hoje está em torno de 210 milhões, mas aqui em 2030, ó, 206 milhões, 2040, 204 milhões, final do século, 2100, chegaremos aí a casa abaixo dos 200 milhões. Ou seja, a população brasileira vai diminuir, ela não está diminuindo, ela ainda está crescendo, só que ela cresce bem menos do que o no passado. Mas acredita-se que vai chegar aí na metade do século, essa população vai começar a declinar dessa metade do século para o final do século, ok?
Ficou tranquilo? Um outro conceito muito importante para vocês é a chamada taxa de mortalidade. O nome já diz, é o número de óbitos a cada 1.000 habitantes. Uma observação importante aqui, que do mesmo jeito que a taxa de natalidade e fecundidade diminuiu, a taxa de mortalidade também. Morreram menos pessoas aí nas últimas décadas. Qual é a razão disso? Pense comigo. Pensou? Primeiro, avanço da medicina. Vejam que hoje o acesso a remédios, a vacinas, a medicamentos no geral, a própria rede hospitalar está mais próxima da população, já que hoje boa parte dessa população vive em áreas urbanas. Isso contribuiu bastante para a redução dessa mortalidade. Perceba, se a gente voltasse lá para o Brasil da década de 30, onde a maior parte da população ainda era em zona rural, vivia em zona rural, essa mulher, primeiro que ela tinha o filho em casa, e aí doenças simples acabavam matando, uma gripe, uma febre, enfim, doenças hoje que a gente já toma vacina desde criancinha, na época não existia, então isso acabava matando muita gente. A gente hoje está vivendo aí essa epidemia, essa pandemia de Covid-19, do coronavírus, muita gente está morrendo, mas imagine que daqui a 20, 30 anos, pouquíssimas pessoas vão morrer por conta dessa doença, porque já vão ser descobertos medicamentos e vacinas. Então esse processo de transição aconteceu com outras doenças no passado. Há também uma separação, tá, gente? A chamada mortalidade infantil, que se refere apenas ao número de óbitos de crianças até o primeiro ano de vida. Por que é importante separar? Porque a taxa de mortalidade ela engloba geral. Então, se a gente pega aí a taxa de mortalidade de Pernambuco, que é onde nós estamos, do Recife, a maior parte da população que morre são jovens negros de baixa renda. E aí você percebe que a maior causa disso não são problemas de saúde, tá na questão de segurança, da violência, na droga, enfim, acidentes de trânsito, uma série de fatores. Quando a gente vem para a mortalidade infantil, é importante perceber que isso é um caso de saúde, porque geralmente a criança que morre antes do primeiro ano de vida, ela ou morreu por algum problema durante a gestação, ou alguma doença, falta de vacina, ou algo desse tipo aí, na maioria das vezes. Por isso que a mortalidade infantil ela é separada, para ter um atendimento mais específico aí nessa situação, ok? Entenderam? Só para a gente acompanhar aqui, a mortalidade infantil, assim como a mortalidade, ela também vem declinando com o passar dos anos, e se a gente comparar décadas, ainda mais por conta principalmente da melhoria nas condições de saúde, de acompanhamento pré-parto e pós-parto também. Isso é muito importante, exames pré-natal, tudo isso facilitou aí e fez com que essa mortalidade infantil declinasse aí com o passar do tempo, ok? Beleza? Um outro conceito importante, agora vamos juntar esses dois que a gente estudou, ele se refere ao crescimento absoluto da população. Crescimento absoluto é quando a população cresce, literalmente, essa é a questão. Mas perceba que existem duas formas dessa população crescer. A primeira é quando nasce mais do que morre. Óbvio, né? Se numa casa nasceram 2 crianças e não morreu ninguém, a população dessa casa, obviamente, que cresceu. Esse crescimento relacionado ao número de nascimentos e o número de óbitos é o chamado crescimento natural, ou mais comum, o crescimento vegetativo. Mas existe uma outra forma de explicar o crescimento de um lugar, quando entra mais pessoas do que saem. Então, a tua casa pode ter aumentado o número de pessoas se chegou alguém e não saiu ninguém. E aí, quando nós fazemos uma relação com esse crescimento natural, mais o saldo migratório, que é o número de pessoas que entram e que saem, nós chegamos ao crescimento absoluto. Então, é importante a gente perceber que o crescimento absoluto brasileiro, ele aconteceu aí vertiginosamente. A gente está vendo essa curva aqui, esse gráfico subindo. Vejam que no início aí do século passado, a gente tinha aí cerca de 10 milhões de habitantes. Mas vejam, a gente atingiu aqui na década de 70 90 milhões. Até lembro da música da Copa da década de 70, 90 milhões. Para frente Brasil, salve a seleção, 90. Vejam que em pouco tempo, isso foi em 70, tá? Já chegamos nos anos 2000 com 170 milhões.
Em 2010, 190. Nós crescemos 100 milhões num período aí curto de menos de 50 anos. Então perceba que esse crescimento absoluto, ele não foi homogêneo, não foi linear na maior parte do período. Em alguns momentos cresceu pouco a população, em outros momentos esse crescimento foi absurdo. Como é que a gente explica isso? Observem esse gráfico. Aqui nós temos aí uma relação, a linha vermelha é a taxa de mortalidade, a linha azul é a taxa de natalidade. Vejam que nesse período aqui, a taxa de natalidade e mortalidade, elas estão muito próximas, estão muito equilibradas. Então, nasciam muitas pessoas, mas também morriam muitas pessoas. Então, o crescimento era relativamente lento. Mas percebam qual foi a grande mudança que ocorreu no Brasil, principalmente após a década de 50, quando o Brasil passou a se urbanizar. Muita gente veio para as cidades. A mortalidade ela caiu vertiginosamente. Resultado, se a mortalidade declinou e a natalidade continuou alta, essa área verde aqui é a taxa de crescimento. Vejam que esse crescimento foi extremamente acelerado. Período esse que ficou conhecido como a fase da explosão demográfica, em que houve um grande crescimento da população brasileira. Mas perceba que mais recentemente a natalidade ela também declinou, a fecundidade diminuiu, porque principalmente o custo de vida e tudo isso, a mulher no mercado de trabalho. Resultado, hoje nós temos uma natalidade baixa e uma mortalidade baixa. Resultado, o crescimento ele está lentamente. Vai chegar um momento que ele vai chegar a estagnar e vai ocorrer uma tendência que já ocorre aí em alguns países europeus, ocorre também no Japão, na Nova Zelândia, em alguns lugares, em que o número de óbitos passa a ser maior do que o número de nascimentos. Mas por quê? Porque está morrendo tanta gente nesses países? Na verdade, porque a expectativa de vida deles é muito alta. Ou seja, você tem um grande número de idosos, e aí por morte natural, por volta dos 80, 80 e poucos anos, acabam morrendo mais pessoas, só que nessas sociedades o número de idosos é muito maior do que o número de crianças. E aí você tem essa diferença que faz com que a população de alguns lugares, como o Japão, por exemplo, já esteja diminuindo. É o chamado inverno demográfico. Então a expectativa de vida é o tempo médio que uma pessoa vai viver de acordo com um determinado local. Você pega aqui, por exemplo, no Japão, 82 anos é a expectativa de vida. Se a gente vai para algum país africano, algum país da América Central, algum país pobre ali do Sudeste Asiático, vejam que essa expectativa de vida é bem menor, está na casa dos 50, 50 e poucos anos. Não é uma grande diferença. Essa diferença ela é representada por vários fatores, principalmente fator cultural, isso é importante, e fatores ligados às condições econômicas. Então vejam que com o passar do tempo, lá na década de 40, a expectativa de vida brasileira estava em torno de 45 anos. Mas perceba que essa expectativa foi crescendo e hoje no Brasil a média aí está em torno de 75 anos. Mas aí você pensa, Rocha, 75 anos no país inteiro? Óbvio que não, gente. Nós temos uma grande desigualdade entre os estados brasileiros. Isso é apenas uma média. E aí você pega um gráfico como esse, eu sei que vai ficar pequeno para vocês, mas eu vou mostrar aqui, ó. A maior taxa de expectativa de vida, 76 anos. Estado de Santa Catarina. Em contrapartida, nesse mesmo ano, você tem aqui o Maranhão e o Piauí com 67 anos. São 9 anos de diferença de um estado para outro. Significa dizer que alguém que nasce em Santa Catarina vai viver aí 9 anos a mais do que alguém que nasceu no Maranhão, no Piauí. Óbvio que isso é uma média, tá, gente? Não tem nada fechado, a gente não está numa ciência exata, mas é uma tendência, é uma estatística. Uma outra diferença, já que eu falei da diferença cultural, vejam, as mulheres vivem mais. A expectativa de vida da mulher ela é maior do que a expectativa de vida do homem, bem maior, 70, quase 80 anos, e do homem 72 anos. Por que questão cultural? Para e pensa comigo, se tu chega em casa e manhã diz assim, ó, eu fui pro médico hoje, tu vai dizer, ah mãe, beleza, tranquilo, tá tudo certo. Você já se habituou a ver sua mãe, ou as mulheres da sua família, ou até você mesmo, se for mulher que tá me assistindo, você já se habituou a vê-las indo ao médico, ou a ir ao médico. Mas se você chega em casa e diz, ó, o painho foi pro médico,
cara, tu vai olhar, não é habitual, porque infelizmente os homens, culturalmente, eles não adquiriram esse hábito de ir ao médico. Claro que tem uma exceção ou outra. Resultado, os homens acabam morrendo mais por doenças porque geralmente são descobertas mais tarde. Sem falar que acidente de trânsito, alcoolismo, drogas, violência urbana mata mais homens do que mulheres e isso acaba elevando a expectativa de vida da mulher lá para cima em relação à questão dos homens no Brasil. Na verdade é uma tendência mundial também, tá, gente? Esse gráfico aqui ele é muito interessante e vai responder algumas perguntas de vocês em vestibulares, enfim. Essas colunas azuis aqui, essas linhas azuis, é o número de idosos do Brasil, tá, gente? Vejam aqui, ó, em 1950 a taxa de idoso estava em torno de era 2,6 milhões de idosos. Cerca de 5% da população brasileira era idosa. Veja que hoje esse número já é de 14%, 3 vezes mais do que a década de 50. Só que quando a gente chega aqui uma projeção para 2075, esse número já passa dos 80 milhões, já serão aí 37% da população, chegando a um ápice aqui de quase 40% da população idosa do Brasil até o final do século. Ou seja, o número de idosos vai aumentar vertiginosamente, o Brasil está envelhecendo, algo que já é uma tendência em alguns países, principalmente países ricos e desenvolvidos, que conseguiram passar por essa fase da transição demográfica primeiro que a gente. Uma boa estratégia para você entender isso é através desse gráfico, que é o gráfico da pirâmide etária. A gente já está acabando, tá, gente? Que é o seguinte, a pirâmide, o nome já diz, etária, ela representa por sexo, as cores estão representando aí, e principalmente por idade. Ao passo que a base da pirâmide, a base embaixo da pirâmide, é o número de crianças, o corpo é o número de adultos e o topo é o número de idosos. Vejam essas pirâmides aqui, ó. Alemanha, Dinamarca, Portugal, todos países já bem envelhecidos. E o que é que a gente percebe? Vou pegar uma delas aqui, ó. Na Alemanha, que o número de mulheres aqui acima dos 80 anos é muito maior do que o número de meninas de 0 a 4 anos. Ou seja, nós temos mais idosos do que crianças. E uma população adulta que em pouca década vai chegar aqui, né? Vai envelhecer. Agora compare com essas pirâmides aqui. Vejam a grande diferença. O topo estreito de Ruanda, Índia, Bangladesh indica que temos aí um baixo número de idosos. Consequentemente, você tem um número maior de crianças. São populações rejuvenescidas, são populações jovens. Isso indica aí uma expectativa de vida menor, já que as pessoas não estão conseguindo aí alcançar a terceira idade tranquilamente, e uma alta taxa de fecundidade, uma alta taxa aí de natalidade. Sobre a população brasileira e a pirâmide brasileira, eu trouxe essa animação aqui para vocês entenderem que a nossa população está em plena transição, em plena transformação. Vejam que há algum tempo atrás nós tínhamos aí uma base larga, mas agora nós estamos aí estreitando essa base e aumentando o topo, o que indica aí a projeção da população brasileira propícia ao envelhecimento. Beleza? Tranquilo? Curtiram essa aula? Teremos aí mais algumas 2 aulas sobre população do Brasil e no contexto geral. Tranquilo, gente? Espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou, dá um print aí nessa tela e me marca lá no Instagram para passar uma energia positiva para todos aqueles que ainda não assistiram a aula e que precisam estudar mesmo nesse período tão difícil. Beleza? É Rocha, um grande abraço. Valeu!